Opa, bom, vamos continuar então com o nosso tema, que é comunicação. Na último feito, nós chegamos até essa lâmina aqui, onde diz que a voz nós temos 38%, a palavra 7% e a expressão corporal 55%. Então, na comunicação, isso é que tem o valor, o grau de aproveitamento nessa comunicação. Bom, então, em continuação, nós vamos ver a postura e gestos. Técnica de apresentação, gestos, gesticulação. Agora, veja bem, você não pode ficar parado simplesmente, né? Coloca as mãos em cima da, da parte onde você está apoiado, mesa ou púlpito oratório, alguma coisa assim, e ficar só falando sem nenhuma gesticulação. Não, você tem que movimentar os braços e esse deve ser uma altura superior à cintura. E você, claro, não vai exagerar também em levantar os braços e tal e tal. Não. Você fala moderadamente, fazendo gestos com as mãos. Então, o que vamos fazer com as mãos? Mãos cruzadas para frente. Nunca. Não faça isso. Mãos no bolso, menos ainda. Objeto nas mãos, ou seja, é considerado quando você tem a caneta, ou lá sei o que na mão, é uma bengala que você tá inseguro ali, está demonstrando insegurança nesse momento. Mãos da cintura também é deplorável, né? Posturas inadequadas são essas aí. Então, se vê muita gente na mídia, por exemplo, que costuma fazer uma palestra com uma bengala, uma caneta, alguma coisa assim. Outros ficam simplesmente juntando uma mão e batendo uma na outra, é, tipo um cacuete, alguma coisa assim. Mas então o que vamos fazer com as mãos? Braços cruzados para frente, brincar com joias, evite os gestos abaixo da linha da cintura, mãos nas costas, coçar a cabeça. Esses gestos todos são posturas inadequadas que mostram a insegurança do palestrante. Ainda como postura inadequada seria aquele que fica segurando o microfone e, e falando, olhando para um ponto fixo, etc. Ou então aquele que faz gestos exagerados, acima do ombro, acima da cabeça e tal, também são postura inadequada. Outros por nervosismo, e eu, em muitas palestras que dei na vida, eu fazia isso, eu andava de um lado para o outro, praticamente correndo de um lado para o outro, esse sistema de nervoso. Então, você pega o microfone e fica conversando com o microfone, vai para um lado, vai para o outro, ou então encolhe os ombros, abre as pernas, faz gestos, ou então fica estático, parado. Isso tudo é postura de quem não tem mínimo traquejo para falar em público, para dar um discurso, dar uma palestra. E são sinais que o sistema nervoso, nesse momento, está abalado. Então, as posturas inadequadas, coçar a orelha, se colocar com as mãos na lapela do casaco, fazer girar um anel no dedo, ou então
as joias, pulseira, ou então ficar rodando a caneta. Isso tudo são posturas inadequadas que, como eu já disse, é a insegurança do palestrante. Postura ideais para o início. Para dar o início, a primeira figura, você deve ficar com as mãos para baixo, abaixo da linha da cintura, fechar a palma da mão, uma na outra, mãos apoiadas na tribuna, mãos apoiadas no pedestal, mãos levemente encostadas, gesticulando, e assim seria a postura normal. Tem vários palestrantes que você pode ver, e um deles que eu sempre admiro o modo de falar, porque ele fala pausado, ele tem uma boa apresentação, ele gesticula muito bem, ele deve ter treinado muito, deve ter recebido muita aula, que é o Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. Outro que também pode se ver que fala muito bem também e que os seus gestos são precisos é o doutor, é, me falou o nome agora, é, ele, Lair Ribeiro. Depois dos 80 anos a gente dá né, uma gaguejada assim, mas Lair Ribeiro também fala muito bem, os seus gestos são muito acurados, acho que deve ter também feito muito trabalho nesse sentido, né? A forma correta de se apoiar na mesa, então, é essa. Você, com a ponta dos dedos, se apoia na mesa, você fica ereto, né? Não curvado, como está na segunda, né? Apoiado na mesa com as palmas das mãos e curvado em cima da mesa. Ou então, a maneira de estar no púlpito ali, é com o braço sobre o outro braço e tal, de lado, falando, tá? Não. Tem uma postura mais adequada, como sempre. E aqui nós temos, então, um palestrante, e esse palestrante ele é professor de oratória, então ele está dando uma palestra ali, a gente vê que a postura dele é uma postura muito correta. Ele está com o microfone na altura adequada, com a mão direita, a esquerda está elevada também, onde ele vai fazer, não vai fazer gestos com a direita, ele vai com a esquerda, então. Então, se é uma postura muito boa. Mas vamos lá, vamos ver a apresentação pessoal. Roupas confortáveis. Então, aquele negócio de você estar com o colarinho ali apertado, de vez em quando está mexendo no colarinho e tal, né? O colarinho deve estar frouxo para você se movimentar adequadamente, as roupas devem estar folgadas, né? Então, não tem, a calça não pode estar apertada. Hoje, atualmente, se usa muito a calça boca fininha, aquilo apertada, ligada, aquilo se o camarada vai se movimentar ali, cruzar uma perna, ou coisa que o vale. Não consegue fazer isso aí. Então, elegância e discrição. Então, tem que estar elegantemente vestido. Cuidado com as cores, tá? Então, faça um conjunto de cores não berrantes, não chamativas. Deve ser cores que se conciliem bem, né? O preto com o branco, o cinza, são cores que são discretas. Meninas, cuidado com degotes pronunciados, transparências, cores muito fortes, barriga de fora, perna de fora, joias e bijuterias chamativas, maquiagem em exagero, salto muito alto,
Então, tudo tem que ser o mais simples possível, mais elegante. Elegância é uma coisa muito sutil. Você não precisa de adornos para ser elegante. Você tem que estar finamente trajado, mas com elegância. Muito cuidado com a voz. E esse é muito importante. Eu certa vez fiz um curso, eu trabalhava em departamento pessoal, e fui fazer um curso de administração de departamento pessoal. Professor, um advogado, eram 8 horas de curso, 4 de manhã, 4 à tarde. O homem ficou na nossa frente, com as duas mãozinhas cruzadas embaixo, falando com uma voz monótona. Aquilo não tinha nenhuma elevação de voz, aquilo era uma voz plana. A maioria estava quase dormindo e aqueles assuntos vinham assim, sem uma entonação de voz, sem coisa nenhuma. Então, a voz, ela deve ter certa entonação. Ela não pode ser uma voz plana, ela tem que ser uma voz ondulatória. Ela tem que uma hora estar numa altura, outra hora mais baixo, mais no centro, mais um pouco acima. E assim você consegue, modulando a voz, fazer com que ela não fique enfadonha para quem está ouvindo. Porque a voz fala, a voz fala. Quando você modula a voz, quando os seus gestos são compatíveis com a voz fala, né? Então, é uma coisa que vem apoiar a outra, a voz e a fala. A fala é aquilo que você está dizendo, e a voz é o veículo daquilo que você está dizendo. Voz, atributo já existente ao nascimento, choro, grito, riso, etc. Então, a voz é, já ao nascer, nós já estamos com a voz. E essa voz vai nos acompanhar até os últimos dias. Então, nós temos que ter muita parcimônia ao utilizar a voz. Eu, como costumava a dar cursos de 40 horas até 8 horas por dia, no final de um dia, ou no final da semana, quando eu ia completar as 40 horas. Olha, eu já não tinha mais voz. Eu comia maçã de manhã, meio-dia e de noite para recuperar a voz. E era terrível. Mas, como a gente assume contratos e depois tem que cumpri-los, eu me submetia a dar 8 horas de aula, praticamente separado. Então, a voz, além de transmissora da palavra, é um meio de expressar a emoção e age como espelho do eu interior da pessoa. Então, um sorriso é cativante, sempre que alguém sorri, desperta a simpatia e a empatia da pessoa que está ouvindo. Então, quer você fale no telefone, quer você fale em público, quer você fale para uma única pessoa num diálogo, mantenha sempre, de preferência, um sorriso estampado no seu rosto. Isso desperta
na pessoa que está lhe ouvindo um conforto ao ouvir a sua voz. Serve como válvula de escape emocional, aquilo que eu já contei há pouco, né? O camarada, fechei ele e ele gritou para mim e apontou o dedo, né, médio, aquele do meio, e a reação óbvia minha foi: eu também te amo. É importante não somente entender o mecanismo do funcionamento da voz, mas também reconhecer as importantes informações que a voz transmite sobre o falante. Então, quando eu estou falando, a minha voz diz muito de mim. Primeiro, se eu estou falando tranquilamente, aparentemente sou uma pessoa calma. Se eu estou esbravejando, sou uma pessoa nervosa. E as pessoas assim se definem quando estão falando. E uma pessoa nervosa, um colérico, por exemplo, a sua voz sempre é estridente, né? Tonitruante. Essa voz tonitruante é aquela que faz com que as pessoas se arrepiem ao ver aquela voz. Mas isso não quer dizer uma voz grave, quer dizer uma voz gritante. Isso que é tonitruante. Para produzirmos uma boa voz, é preciso o quê? Primeiro, um bom sorriso, né? Relaxar. Você tem que estar relaxado quando está falando. Importância da respiração. A respiração é muito importante. Você tem a voz de cabeça, a voz de peito, né? E a voz de esôfago. E tem todo aquele aparato que faz com que a voz seja grave, aguda, silenciosa, assim. A faringe, a cavidade nasal, traqueia, fossa nasal, laringe, pulmões direito, pulmão esquerdo, tudo isso está com a voz. Mas o mais importante de tudo na voz é o diafragma. Quando você faz uma voz com o diafragma, essa voz é mais resistente. Você consegue mantê-la num determinado tom por mais tempo do que você faça uma voz de peito ou uma voz de garganta. É claro que eu não vou me aprofundar nisso aí, porque não é o escopo desse trabalho ensinar essas partes da voz e como se produz a voz. Mas fica aí a dica. Outra coisa muito importante quando você vai falar em público, por exemplo, momentos antes de você falar em público, você vai descarregar no banheiro e lá você faz o aquecimento vocal. Esse aquecimento vocal, você canta alguma coisa ou faz simplesmente "oh", vibrado. Você vibra a voz, que isso vai aquecer essas cordas vocálicas. Isso vai evitar que no momento que você vai falar, né, haja assim a deficiência das cordas vocais ou das pregas vocais. Então, o aquecimento é muito importante, né? Nós estamos com as pregas vocais bem aquecidas antes de falarmos. Entonação. É o colorido da voz que deverá variar de maneira
a não tornar monótona quem ouve. Então, o colorido, o que que vem a ser o colorido da voz? É você não ter uma voz plana, você tem que alongar mais as palavras às vezes. Além de saber entonar a voz de acordo com a emoção do assunto, precisas também dar às palavras a ênfase que merece. É o sinal enfático. Exemplo: você abriu a porta. Você abriu a porta. Você abriu a porta. Então você dá o ênfase como você quer, simplesmente deslocando as palavras que vão ter o mesmo sentido, mas uma entonação diferente. Vocabulário, muito importante. Nunca faça isso. Ir para um dicionário, buscar palavras rebuscadas que você não usa normalmente, que as pessoas também não usam, para que o seu ouvinte lhe ache interessante. Não faça isso. Vou lhe contar uma história. Certa vez, no coreto da Praça Tamandaré, na cidade de Rio Grande, época de eleições, então, um candidato, não me lembro se era vereador ou prefeito, estava no coreto, e estava uma centena, uma dezena de centenas de pessoas ali, estava cheio. E ele falando num vocabulário bem apurado, e dois cidadãos ali, um tocou no outro e disse assim: compadre, como o nosso candidato fala bem, é pena que nós não entendemos nada. Então, veja bem, ele estava falando, mas não estava se comunicando, porque os seus ouvintes não estavam entendendo o que ele dizia. Então, use o vocabulário para a plateia que vai estar lhe ouvindo. Claro que se você vai falar para uma plateia de pessoas esclarecidas, de nível universitário, cara, você vai usar um palavrário correto e apurado, pode usar palavras difíceis, não há problema nenhum, mas se você vai falar para uma multidão de pessoas que têm de todos os níveis, você deve ser entendido por aquela classe de menos cultura, para que eles também entendam. E aqueles mais aquinhoados pelo conhecimento saberão, evidentemente, que você está falando para aqueles menos esclarecidos e eles vão apoiar a sua fala. O que é? O vocabulário próprio de uma pessoa é definido como conjunto de palavras que esta é capaz de compreender, ou então o conjunto de palavras que esta é capaz de utilizar na formação de novas frases. Bom, então, vocabulário é uma coisa que você aprendeu desde a meninice, quando você estava aprendendo a falar, você vai colecionando através dos tempos, né? Mas se você quer ter um ótimo vocabulário, só tem um caminho, não tem outro. Ler. Ler muito. Porque você vai ver que quando você está lendo, de repente aparece uma palavra desconhecida, mas ela faz sentido onde ela está situada e você compreende essa palavra. E se você vai no vernáculo verificar o seu significado que você já entendeu,
Lá está escrito exatamente o que você entendeu, ok? Então, ler é a única forma que eu conheço de se aumentar o vocabulário. Fale com simplicidade. Não empregue palavras complicadas ou supostamente bonitas. Falar bem não é falar difícil. Mais uma vez eu digo que você tem que ser entendido por todos. Então não fale difícil. Fale o mais simples que puder, que aí todos vão lhe compreender. O que evitar? Erros gramaticais que sejam percebidos na fala. Eu, por exemplo, cometo N números de erros quando estou falando, e você já deve ter visto que eu cometi alguns nesse trabalho. Concordância é um erro mais comum que tem para quem fala. Singular e plural. Começa no plural e termina no singular ou vice-versa, né? Não, não faz sentido, mas a gente erra. Palavrões, nunca. Hoje, modernamente, a gente vê os palestrantes, gente que está nas redes sociais falando, eles dizem palavras de baixo calão, de tudo que é jeito, mas, embora seja muito usado, não é recomendável. Você deve usar um palavrório fora comum, mais respeitoso. Gírias. Não. Se você vai na Bahia, a gíria da Bahia, você não entende porque é gaúcho, vem um baiano aqui, não entende porque a gíria é gaúcha, então não dá. Você tem que falar para o mundo. Se você falar gíria, alguém não vai entender, só não ser da sua localidade não vai entender a sua gíria, né? Porque as gírias são todas locais, né? O baiano não entende o gaúcho não entende o baiano, mas se todos falarem sem gíria, vão se entender perfeitamente. Cuidados com o uso de siglas e termos técnicos. Eu, como engenheiro, às vezes, falando para um público diversificado, eu não posso usar nada da, da, da matéria de engenheiro. Eu tenho que usar sempre termos conhecidos por todos. Agora, se eu vou falar para engenheiros, aí sim, aí eu vou usar apenas, né, termos de engenharia, se eu estou falando sobre esse tema, evidentemente. Cuidados. Ah, agora vem a coisa mais séria. É o tal de né, tá, entendeu? Compreendeu? Aquilo que o cara fala meia dúzia de palavras, entendeu? Compreendeu? Isso são cacos. Isso aí você substitui plenamente por uma pausa muda. Então, você que está acostumado a falar o né, olha, mas esse né, por amor de Deus, gente da mídia, falando em né, tá, entendeu, compreendeu, ok, certo, e outros. Não faça isso. Simplesmente, no momento que você vai dizer o né, você se posiciona na sua cabeça o seguinte: eu não tenho que dizer né. Eu não vou dizer né, eu vou fazer uma pausa muda. Então você vai falando e quando vem na sua cabeça o né, você engole o né, não fala nada. Deixa passar 2, 3 segundos e continua e pausa muda. A pausa é necessária, porque a sua fala
tem que estar em consonante com o seu pensamento, com o seu cérebro. E você regula a intensidade do raciocínio com a palavra dita através de uma pausa, ou o né. Então, não use o né, use a pausa. Mas é necessário fazer a pausa, ou né, porque você tem que corrigir, sempre está corrigindo as velocidades cerebrais da emissão da fala. Você tem que fazer o ajuste, tá? Senão você está pensando lá na frente e está falando aqui atrás, isso não vai dar certo. Tem que estar em consonância. Então, você, para manter essa consonância, você usa o né. Então, em vez de né, você tem que usar uma pausa muda. Eliminando os problemas. Identificar o problema e querer superá-los. Então, se você, na sua fala, você tem algum problema, você tem que reconhecer esse problema e corrigi-lo para superá-lo. Maior preparação do conteúdo. Então, se você está falando e não está bem preparado, você pode ter um branco, não saber a continuação daquilo que você está dizendo, e você não sabe naquele momento o que dizer. É claro que segundos depois vai vir aquilo que você perdeu, vai vir, mas você tem que driblar isso aí. Enquanto não vem, você tem que dizer alguma coisa. Eu, por exemplo, costumo dizer, falhou. Também depois dos 80 anos, isso é comum acontecer. Aí vem a palavra e eu continuo. Esse é o meu. O que eu posso fazer, né? Agora você pode fazer outra coisa, né? Por exemplo, dizer assim, bom, esqueci, mas daqui um pouquinho vem, daqui um pouquinho vem, então, pronto. Continua. Eliminar a insegurança. Nós só estamos inseguros quando não estamos bem preparados. Se você está bem preparado para um vestibular, uma prova na faculdade ou coisa que o valha, você vai tranquilo, sereno, vai lá, faz a prova. Agora, se você não está bem preparado, você fica nervoso. Então, se você vai falar em público e não está bem preparado, você vai ficar nervoso. E aí vai dar branco, vai dar fala mal feita. E você, assim, se preparando bem, você vai ficar com segurança. O silêncio, a pausa também é necessário. Já falamos sobre isso, o né, e você faz uma pausa silenciosa para haver a consonância entre a voz e o cérebro. Organize seu discurso. Lembre-se de que ele deverá ter começo, meio e fim. Então, você tem que definir o início. O início você vai fazer o quê? Você vai levantar a questão. No meio você vai discutir a questão. E no final você vai dar a conclusão da sua questão. Ok? Comunicar é uma arte. Então, você se comunica bem, porque você está preparado, você se comunica bem,
porque você estudou aquilo que vai, como vai comunicar. Agora, é claro que o nosso cérebro é miraculoso. Tem gente que fala de improviso assim com uma naturalidade incrível. Por exemplo, alguém que eu, na mídia aberta, que eu admiro muito, é aquele apresentador da Rede Globo que apresenta o jornal Hoje. Aquele homem, eu acho que ele é um expert naquilo ali. Porque ele nunca comete erros, ele é tranquilo, ele fala de improviso ali, dando a notícia, ele comenta e não se perde nunca. O cara é sensacional. Eu acho ele muito bom, eu admiro muito. Vencedores são os que comunicam bem. Então, eu diria o seguinte, para finalizar: se você quer vencer na vida, estude comunicação, pratique comunicação e se comunique sempre que você tiver oportunidade. Refirme a sempre que você tiver oportunidade de falar para pessoas, fale. Isso vai fazer com que você fique expert em oratória, em comunicação. E aí os resultados virão. Muito obrigado.